Os antigos egípcios há muito definem nossa perspectiva sobre a história e nossa origem como raça humana. À medida que os pesquisadores continuam explorando as misteriosas profundezas da civilização egípcia, eles têm feito descobertas ainda mais impactantes. Uma dessas descobertas é um livro de 5.000 anos de antiguidade, o livro de Enoque, que um grupo de especialistas encontrou recentemente, enquanto pesquisava arquivos antigos no Egito. O que é? Uma mensagem arrepiante se esconde nas páginas deste antigo livro. E quão impactantes são suas previsões para a nossa existência como raça humana. Acompanhe-nos a explorar o livro de 5.000 anos de antiguidade encontrado no Egito e a mensagem arrepiante que ele revela sobre a humanidade. Enoque, uma figura misteriosa. Enoque, da 7ª geração do primeiro homem, Adão. É filho de James e o famoso bisavô do célebre Noé. Seu nome, que significa iniciador, reflete seu papel como mestre e educador. Embora o Antigo Testamento não aprofunde seus escritos, uma breve menção no livro de Gênesis dá conta de sua existência. Ele viveu 365 anos e oferece uma descrição misteriosa de sua vida. Enoque andou com Deus e desapareceu porque Deus o levou. Segundo a lenda, Enoque andou com Deus e desapareceu porque Deus o levou. Enoque poderia ser a figura bíblica de Melquisedeque, rei e sacerdote. A coexistência da literatura imaginária cristã com as escrituras oficiais é frequentemente explicada como um meio de fornecer respostas. Lá onde as escrituras sagradas guardam silêncio ou mistério. A Enoque também é atribuída a criação da escrita e da astrologia, servindo como comunicador com Deus, mestre religioso, profeta e sábio, reconhecido por pais da Igreja como Justino Mártir, Atanásio de Atenas, Irineu, Clemente de Alexandria, Orígenes, Tertuliano e Lactâncio falam com grande respeito sobre Enoque. Seus escritos incluem várias referências ao livro de Enoque. Alguns até aprovam claramente seu uso como escritura. Se voltarmos ao Gênesis, onde Enoque aparece como o 7º dos patriarcas anteriores ao dilúvio, um exame mais detalhado revela seu status excepcional. Diferente de seus homólogos, que viveram por vários séculos, Enoque viveu apenas 365 anos. Se analisarmos a história de Enoque em uma escala maior, fica evidente que sua profunda devoção ao Senhor lhe rendeu um tratamento especial. Segundo algumas teorias, Enoque foi levado vivo ao reino de Deus, tornando-se um anjo. Essa interpretação está de acordo com a noção de que ele não viu a morte. Para entender a profundidade da sabedoria de Enoque e os mistérios que ele revela, é preciso mergulhar nos 5 volumes que lhe são atribuídos, explorando um conteúdo que intriga e impressiona ao mesmo tempo. Desvendando as origens. Os restos de um manuscrito bíblico sagrado, junto com uma série de artefatos, foram descobertos nas áridas e grandes cavernas das paisagens isoladas de Israel. Com o passar do tempo, uma grande quantidade de mitos cativantes tem prendido nossa imaginação coletiva, nos entretendo com histórias de seres celestiais, gigantes enormes e calamidades aterradoras. Embora a princípio esses relatos nos fascinem pelo seu misticismo, um exame mais atento revela um fio desconhecido, entrelaçado no tecido do nosso passado, uma história alternativa frequentemente ignorada. Uma narrativa particularmente extraordinária se encontra entre os meandros da antiga literatura profética hebraica, resumida no venerável escrito conhecido como o Livro de Enoque, tradicionalmente atribuído a Enoque. Este manuscrito milenar revela revelações surpreendentes. Em suas páginas se desvendam segredos que revelam as origens da malícia, o enigma dos seres celestiais caídos, os horripilantes nefilins, o dilúvio de proporções bíblicas. A previsão de um Salvador e a iminente conclusão da nossa crônica terrena. O livro de Enoque é um relato envolto na névoa dos tempos, cuja delicada história provoca debates acadêmicos sobre sua origem e autoria. Embora seja atribuído a Enoque, é provável que essa antiga narrativa reúna contribuições de vários autores ao longo de um extenso período, datado do século III AC e o século I AC. Uma época marcada pelo florescimento da literatura religiosa e profética no judaísmo do Segundo Templo. Essa autoria composta caracteriza o livro de Enoque, refletindo a lógica mudança em direção aos escritos judaicos criativos.
Durante esse período surgiram diversas seitas religiosas, cada uma delas marcada por conceitos e ideias inovadoras. Como resultado, as diferentes seções do livro de Enoque mostram uma diversidade marcante. Isso contribui para que seja percebido como desunido ou até mesmo descontínuo. A desconcertante jornada do livro de Enoque se estende até sua descoberta, com múltiplos candidatos disputando sua posse. Em particular, a Igreja Ortodoxa Etíope Taoajedo conserva o livro em sua totalidade, com raízes que remontam séculos atrás. No século XVIII, James Bruce, um explorador escocês, trouxe para o Ocidente os manuscritos de Gás, que despertaram o interesse dos eruditos europeus. A origem do livro é controversa. Alguns afirmam que a versão etíope, NES, é a original, já que se conserva completa. Essa perspectiva postula a antiguidade do GAS acima do aramaico e do hebraico, a outras línguas de origem suspeita. Os vínculos com uma antiga comunidade judaica na Etiópia, possivelmente descendentes do rei Salomão e da rainha de Sabá, reforçam ainda mais essa afirmação. Por outro lado, os estudiosos modernos tendem a acreditar que o livro de Enoque foi escrito inicialmente em aramaico ou hebraico, as línguas dos primeiros textos judaicos. Os fragmentos descobertos entre os pergaminhos do Mar Morto, associados aos essênios, trazem provas de um texto em aramaico. Tudo aconteceu no final de 1946 ou no começo de 1947, na área próxima à antiga aldeia de Cura. Na margem noroeste do Mar Didi, agora na margem oeste. Havia uns jovens pastores beduínos cuidando do seu rebanho, e algo interessante aconteceu. Um dos pastores moveu acidentalmente uma pedra em uma fenda dos penhascos, fazendo um barulho surpreendente e alto. Intrigados com isso, decidiram explorar a caverna de onde vinha o som. Para sua surpresa, descobriram na caverna várias grandes jarros de barro. 7 delas continham um tesouro incrível. Uns pergaminhos de couro e papiro. Mais tarde, esses pergaminhos foram adquiridos por um comerciante de artefatos antigos e acabaram nas mãos de diferentes eruditos. Esses especialistas determinaram que os pergaminhos tinham mais de 2000 anos de antiguidade. No entanto, o debate persiste, deixando espaço para especulações sobre a gênese do livro. A sobrevivência desse antigo texto em diferentes regiões destaca a conectividade das culturas e a importância duradoura dos textos religiosos. Ao longo da história. Embora os detalhes de sua origem sejam desconhecidos, a presença duradoura do livro de Enoque na Igreja Ortodoxa Etíope atesta seu profundo impacto nos povos ao longo dos tempos. Essa descoberta notável rapidamente cativou a imaginação tanto de ávidos caçadores de tesouros, quanto de devotos arqueólogos. Nos anos seguintes, uma impressionante multidão de fragmentos de pergaminhos, que somavam dezenas de milhares, emergiu das profundezas de 10 cavernas interconectadas, famosamente conhecidas como as Cavernas de Cura. Desvendar a sabedoria antiga. No meio desse tesouro de sabedoria antiga, destacava-se o livro de Enoque, uma maravilha literária segmentada em 5 distinções profundas. O livro das vigilâncias, o livro das parábolas, o livro astronômico, as epístolas de Enoque e as visões do sonho. Mosaico literário, que compreende um total de 100 capítulos. Cada uma dessas grandes obras do livro de Enoque aprofunda em temas significativos e atemporais. Desvendando os mistérios das recompensas e punições, contemplando o terrível fim do mundo e refletindo sobre a profunda natureza do juízo final. Os pergaminhos das cavernas de Cura, e especialmente o livro de Enoque, não são meras relíquias do passado, mas sim portas de acesso a uma rica variedade de pensamento e a contemplação humana que perdurou ao longo de milênios. Na gênese deste antigo manuscrito, que data de cerca do ano 300 a.C., se desenrola uma narrativa congelada que cobre a queda dos vigilantes, ou anjos vigilantes, um acontecimento significativo marcado em Gênesis 6.1.4, onde se tornam os antepassados dos temíveis Nefilim. Enoque, um homem justo, é o protagonista, com os olhos abertos por Deus para presenciar visões enviadas do Santo do Céu. A introdução prepara o terreno, prevendo que o que ele percebe não chegará à sua geração, mas a uma futura.
Dentro das páginas, surge um espetáculo cósmico quando Deus desce à Terra, no Monte Sinai, com seus exércitos, julgando a humanidade. O manuscrito aprofunda na predestinação de todas as coisas por Deus, enfatizando o desenvolvimento dos acontecimentos. A seção inicial narra vividamente a interação entre os anjos caídos e a humanidade. Semiaça obriga os 199 anjos caídos restantes a tomarem esposas humanas. Isso leva à fatídica criação dos Nefilim, gigantes imponentes que causam estragos na Terra. O caos se desata. Com o mundo mergulhado em um caos infernal, a narrativa se aprofunda nos ensinamentos corruptos que os anjos caídos, especialmente Azazel, transmitem aos humanos. Eles são ensinados a criar e manusear armas, arquitetura, a arte da decoração e artes proibidas. Portanto, abundam a maldade e a corrupção. Os seres estelares Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel imploram a Deus que julgue o mundo e os anjos caídos. Deus responde enviando Uriel para avisar Noé sobre a destruição iminente. As ordens divinas se desdobram. Rafael recebe a missão de aprisionar Azazel. Gabriel recebe instruções sobre os Nefilim. E Miguel recebe a ordem de amarrar os anjos caídos. A complexa ligação entre a descendência de Deus e os Nefilins levantou muitas sobrancelhas. De interpretações. Alguns afirmam que os filhos de Deus mencionados são anjos caídos que procriaram com mulheres humanas, um conceito que é explorado vividamente no texto judaico não canônico, o primeiro livro de Enoque. Essa interpretação concorda com a descrição dos Nefilim como gigantes, o que está alinhado com sua origem sobrenatural. No entanto, o primeiro livro de Enoque gerou debates teológicos sobre a noção de que os anjos ou a manifestação se reproduzem fisicamente com os humanos. A antiga narrativa, impregnada de mistério, continua sendo objeto de fascinação e contemplação, nos convidando a explorar a interseção dos reinos celestial e terreno com um agudo senso de maravilha. As fatídicas visões e profecias cósmicas. Os capítulos 37 a 71 do livro de Enoque se desdobram como o livro dos Provérbios, suscitando debates acadêmicos sobre sua conexão com o livro das Vigilâncias. Muito o postulam como um suplemento que lança luz sobre o conceito em mudança do juízo final e da disciplina. Este segmento não só aprofunda na sorte dos anjos caídos, mas também explora o destino dos maus reis terrenos. O que adiciona fascinação a essa narrativa é o uso do termo filho do homem para o herói disciplinar, também chamado de o justo, o escolhido e o Messias que preside o trono da glória durante o juízo final. Vale destacar que o livro de Enoque marca o primeiro uso conhecido do Filho do Homem como título distintivo nas escrituras hebraicas, o que pode influenciar a percepção e o uso desse título pelos primeiros cristãos. Essas antigas profecias ecoam os temas do Apocalipse bíblico, criando um harmônico alinhamento com os ensinamentos bíblicos. Uma parte cativante chamada Visões dos Sonhos ocupa o centro do palco como uma profecia abrangente que cobre toda a história da humanidade. Dentro das visões dos sonhos, há uma coleção de visões que descrevem a história de Israel. Isso remonta ao que muitos interpretam como a Revolta Macabeia, situada no período Macabeu, por volta de 163 a 142 AC. Curiosamente, a Igreja Ortodoxa Etíope sugere uma origem ainda anterior, afirmando que foi escrito antes do dilúvio bíblico. À medida que a narrativa se desenrola, o livro oferece um relato vívido do passado de Israel por meio de uma série de visões e contos simbólicos. Nesta complexa narrativa, os animais associados à Igreja Ortodoxa Etíope sugerem uma origem. Assumem papéis simbólicos que representam os seres humanos, enquanto as pessoas são retratadas como símbolos de anjos. Enoque atribui toda a corrupção na terra a um demônio chamado Azazel. Isso se afasta da narrativa bíblica mais comum, na qual Lúcifer, frequentemente reconhecido como Satanás, é considerado responsável pelos problemas mundanos, como o originador do pecado. Curiosamente, Azazel não é claramente identificado, da mesma forma que Lúcifer nas ensinanças bíblicas. O livro de Enoque introduz uma perspectiva única, ao destacar o papel de Azazel na configuração do curso dos acontecimentos, oferecendo uma comovente desvio da compreensão tradicional da influência demoníaca em contextos bíblicos.
Neste texto cativante, Enoque revela segredos celestiais e conhecimentos cósmicos adquiridos durante suas viagens celestiais. Guiado por Uriel, a revelação inclui conhecimentos sobre o calendário solar, um conceito que é ecoado no livro dos Jubileus, utilizado pela comunidade de Curan do Mar Morto. Este calendário único compreendia 364 dias, dividido em 4 estações iguais. Duração. Dessa forma, o ano inteiro durava exatamente 52 semanas. Adicionando um toque poético a essa disposição cósmica, cada ano e estação começava na quarta-feira, 4º dia da criação. Segundo, Gênesis. As revelações de Enoque não apenas fornecem um mapa celestial, mas também conectam a dança cósmica ao antigo relato bíblico da criação. Enoque é descrito como um cuidadoso medidor do reino celestial. Mão do ver cartografada e numerada cada estrela da vasta extensão do céu. Isso, no entanto, contrasta com o sentido prático expresso em Jeremias 33.22 na Bíblia, onde a mera abundância de estrelas é considerada vasta demais para ser contada. No balé cósmico que Enoque orquestra, surge uma curiosa divergência. Enquanto Enoque parece ter um conhecimento íntimo de cada estrela, os astrônomos modernos, armados com telescópios e tecnologia avançada, estimam um número incontável de estrelas apenas na Via Láctea. Na nossa galáxia, há aproximadamente 100 milhões de estrelas, e além disso, inúmeras galáxias abrigam milhões a mais. À medida que navegamos pelas páginas deste antigo manuscrito, a comparação da catalogação da galáxia com a da Via Láctea é muito importante. A catalogação estelar de Enoque, com nossa compreensão contemporânea do universo, sem limites, oferece uma visão cativante da interseção entre a sabedoria antiga e a exploração científica moderna. Em outra reviravolta surpreendente, nos deparamos com uma incoerência em Enoque 41, onde os elementos do vento, da neve, do granizo e até mesmo da lua aparecem como se estivessem emergindo de um recipiente de madeira no céu. Essas representações, no entanto, não são apenas incomuns, mas também são consideradas ilógicas e até estranhas, e contrastam claramente tanto com a compreensão científica quanto com os ensinamentos bíblicos. Precisamente, essas particularidades explicam por que o livro de Enoque não foi incluído no cânon bíblico. As incoerências desvendam uma narrativa que desafia a sabedoria convencional, nos convidando a explorar os limites entre o misticismo antigo, o raciocínio científico e as complexas decisões que estão por trás da seleção dos textos sagrados. Desvelando conhecimentos antigos, vamos agora nos aprofundar em uma descoberta recente no Egito que lança luz sobre a rica história da literatura antiga. Essa descoberta notável, detalhada em uma publicação do Journal of Egyptian Archaeology, Geology, modifica nossa compreensão de textos tão antigos quanto o livro de Enoque. A perita Lúcia Guardiana, especializada em egiptologia da Universidade da Califórnia, em Berkeley, destaca a profunda fascinação que os antigos egípcios tinham por todas as facetas da vida, considerando a morte como uma porta para uma nova existência. O novo texto encontrado, identificado como o Livro dos Dois Caminhos, é um dos aproximadamente 20 exemplares conhecidos pelos arqueólogos modernos. O que o distingue dos demais é que é o mais antigo de todos, já que foi desenterrado de um caixão que conseguiu escapar dos ladrões de tumbas e das gerações anteriores de arqueólogos. Este antigo manuscrito oferece uma janela única para os intrincados pensamentos dos antigos egípcios sobre a jornada além da vida e sua busca inabalável para compreender os enigmas do além. As escavações arqueológicas realizadas na aldeia egípcia de Digeriza revelaram um texto antigo incrustado em uma fossa funerária. Diferente dos livros encadernados contemporâneos, essa relíquia é distinta. Está gravado diretamente no interior de um caixão conservado em 2 painéis de cedro projetados com caligrafia. Essas inscrições fazem referência específica ao livro de 2 maneiras. Os artefatos da tumba, que datam do reinado do faraó Mentepsecum, por volta de 2010 a.C., adicionam um contexto histórico a essa descoberta. O pesquisador principal, Arco Willens, egiptólogo da Universidade de Louvain, na Bélgica, explica que esses textos de caixão tinham a intenção de situar os falecidos no âmbito divino.
Concretamente, o caixão pertencia a uma mulher de alto status chamada Anki. No entanto, as instruções para outra vida se referiam a ela como ele. Segundo Kikuni, especialista em arte e arquitetura, egípcios da Universidade da Califórnia em Los Angeles, essa designação em comum tinha a intenção de alinhar estreitamente a falecida Conosiris, o deus masculino da outra vida. Curiosamente, a representação de Enki no livro dos Dois Caminhos revela sinais de personalização, indicando seus possíveis encontros com obstáculos. Simbolizados por um anel de fogo, os materiais que o acompanham esboçam a defesa de Onques contra as adversidades, oferecendo uma visão única de sua jornada. Os complexos mapas deste livro e de outros apresentam símbolos misteriosos e linhas sinuosas que desafiam a interpretação moderna. Alguns especialistas propõem que essas representações se originaram a partir de imagens de vida que invocavam rituais para reviver deuses ou humanos falecidos. Esses textos, considerados símbolos do renascimento neste mundo ou em outro reino, encerram um significado estranho. Outra descoberta notável ocorreu no cemitério de Saqqara, onde o Ministério de Antiguidades egípcio descobriu um templo funerário ligado à rainha. Nitrogênio. Essa descoberta revelou poços funerários que continham restos das dinastias 18 e 19 no Egito. Entre os achados estava um rolo de papiro de 4 metros de comprimento, que continha o capítulo 17 do Livro dos Mortos, que servia de guia para os falecidos em sua jornada para o além. Também foram descobertas máscaras funerárias de madeira, um santuário dedicado a estátuas de Anubis e antigos jogos para a vida após a morte, que aprofundam os mistérios dos textos antigos. O papiro de Tule descreve objetos voadores não identificados como discos brilhantes que preenchiam o céu, superando o brilho do Sol. Este relato de aproximadamente 1480 AC, 480 a.C. C. AC, durante o reinado de Tutmés II, chamou a atenção na década de 30 do século XIX. O livro de Toto, uma descoberta recente, vem se somar a esse relato impressionante, atribuído a Toto, o deus egípcio da escrita e do conhecimento. Dizem que este texto misterioso contém feitiços, entre eles, um que concede a capacidade de compreender a fala dos animais e outro que permite contemplar os deuses. Segundo a lenda, quem explora o livro de Toto adquire a sabedoria necessária para desvendar segredos e se tornar mestre da terra, do mar e dos corpos cósmicos. Este livro místico, cujas raízes remontam à época greco-romana, presta homenagem a Toto, o deus egípcio associado às bibliotecas, aos escribas e à escrita. Frequentemente, Toto é relacionado ao deus grego Hermes. Guia das almas, criou as bases do hermetismo, uma tradição filosófica centrada nas revelações divinas, transcrita em manuscritos chamados Corpus Hermético. O livro de Toto encontra seu lugar entre esses textos herméticos. O livro de Toto, que abrange temas tão diversos como rituais, a construção de templos, a teologia, geografia e medicina são um tesouro de conhecimentos antigos. Segundo o mito egípcio, as 2 primeiras páginas deste livro de feitiços contêm segredos que revelam a compreensão da linguagem animal, a busca pela imortalidade e a percepção dos deuses. Segundo a mitologia, o livro estava originalmente escondido perto de Coptos, na base do Nilo, guardado em uma série de caixas protegidas por serpentes guardiãs. O príncipe egípcio Nefri. Ele lutou bravamente contra as serpentes para conseguir o livro. No entanto, como punição por esse roubo, os deuses cobraram as vidas de sua esposa e de seu filho, o que levou Nefri a tirar a própria vida. Ele foi enterrado junto ao precioso livro. Avançamos vários séculos. Ramsés, o Grande, o faraó do Egito, teve um filho chamado Sedna, que não só era um devoto dos textos antigos, mas também um mago extraordinário. Sedna encontrava sua maior alegria no estudo solitário. Sua paixão ia além da leitura dos escritos pictóricos mais antigos, ele transcrevia com maestria os centenas de signos que constituíam a antiga língua egípcia. Além disso, Sedna era um mestre da magia, tendo adquirido suas habilidades até mesmo dos livros antigos mais obscuros, incluindo aqueles que os sacerdotes de Amônio não conseguiam decifrar. Ao descobrir que o livro de Toto estava enterrado com Nef em sua tumba real em Mênfis, Sedna estava decidido a encontrá-lo e absorver sua sabedoria.
Pedindo ajuda ao seu irmão, Anaro, Sedna declarou que a vida não fazia sentido para ele sem o livro. Anaro aceitou se juntar à busca. Ele se comprometeu a ficar ao seu lado diante de qualquer perigo. Os dois irmãos viajaram para Mênfis e encontraram a tumba de Nef. Ao entrar na tumba, Sedna chegou à sala central, onde jazia o corpo sem vida do príncipe, envolto em faixas de linho. Duas figuras espectrais emergiram ao seu lado sobre a tumba de pedra. Uma jovem encantadora e uma criança, manifestações do passado. Sobre o peito sem vida de Nefis, descansava o livro de Toto. Nesse momento, uma mulher encantadora levou Sedna a cometer atos atrozes, como machucar seus filhos e se humilhar diante do faraó. No entanto, Sedna descobriu que todo o acontecimento era uma ilusão planejada pelo falecido príncipe Nefri. A pedido seu. Depois, ele devolveu o livro à tumba de Nef e encontrou os corpos de sua esposa e seu filho, que ele enterrou e selou em sua tumba. A história explora também a crença egípcia de que o conhecimento dos deuses não é destinado aos humanos. Curiosamente, um cultista chamado Alastair Crowley contribuiu para essa narrativa criando um livro chamado O Livro de Toto, junto com um baralho de tarot desenhado por ele. Crowley afirmou que Toto lhe ditou tanto o livro quanto as cartas do tarot. A conexão entre o livro de Toto e o tarot é bem esperada, considerando a crença predominante de que o tarot tem suas raízes no Antigo Egito. Alguns até propõem que o livro de Toto se parece mais com uma coleção de cartas de tarot do que com um livro ou papiro convencional. Escritos antigos insinuam que Toto é um autor de imensa importância bíblica, com sussurros de um livro secreto enterrado perto da cidade dos mortos do príncipe Nipa, possivelmente sob a enorme pata da esfinge. Embora faltem provas do escorregadio livro de Toto, as especulações o colocam entre numerosos rolos de papiro egípcios. Como o conhecimento que ele contém é considerado inadequado para a humanidade, surge a pergunta: você teria coragem de explorar os segredos deste livro misterioso? A mensagem de Enoque revelada. A mensagem de Enoque se desenvolve neste antigo manuscrito, que se acredita datar de cerca do ano 170. A seção do Apocalipse das Semanas registra a história do mundo através de 10 períodos conhecidos como semanas, 7 dos quais se concentram no passado e 3 em eventos futuros. O clímax acontece na 7ª parte da 10ª semana, onde se vislumbra um novo céu e uma era de bondade e justiça sem fim. Na sessão de exortação, Enoque apresenta uma breve, mas impactante lista de súplicas ou estímulos, instando a retidão e servindo como transição para a próxima subseção. A parte da epístola aprofunda na sabedoria divina, a recompensa final para os justos, o castigo para os ímpios e os caminhos opostos da justiça e da injustiça. Também inclui 6 oráculos contra os pecadores, o testemunho da criação contra eles e garantias do destino após a morte, encontradas em fragmentos de Cura. O nascimento de Noé, parte separada por uma linha em branco, aparece como apêndice. Narra o dilúvio e descreve Noé, que nasceu com uma aparência angelical. O segmento da conclusão, atribuído ao último revisor, destaca a geração da luz diante dos pecadores condenados às trevas. Por quê? Este antigo livro bíblico é ignorado e até proibido pela religião oficial, mas porque contém informações históricas cruciais sobre nossas raízes. Uma razão provável é seu aviso inicial sobre o juízo divino para os indignos. Enoque viaja através de reinos celestiais, detalhando os poderes celestiais e a crueldade iminente contra os depravados. Também pode ser um fator de desconforto. As informações detalhadas sobre criaturas estranhas com tecnologia avançada que visitam a Terra e a compartilham com sua descendência híbrida aludem a ancestrais alienígenas antigos. O livro oferece uma visão clara de por que as provas de tais encontros foram apagadas pelo dilúvio universal. Apesar de ser considerado apócrifo, sua intriga é inegável e levanta questões sobre o contato extraterrestre e a verdade que espera para ser revelada. O que você acha do livro de Enoque e das mensagens assustadoras que ele contém? Deixe sua opinião nos comentários.